A vida tem uma maneira curiosa de nos preparar para o abismo. Ela não chega com estrondos, mas com sussurros. Com o leve ruído da porta do armário sendo fechada todas as manhãs, com o som da chave de Henrique na fechadura ao final da tarde, com o aroma do café que eu sempre preparava para nós três. Era uma sinfonia de normalidade, tão previsível que eu conseguia ouvir as notas falsas mesmo antes de elas serem tocadas. Meu nome é Elisângela. Esta não é uma história sobre um grande amor que se perdeu, mas sobre uma mulher que se perdeu dentro de um amor que era, na verdade, uma gaiola dourada, e sobre como, às vezes, é preciso que a gaiola se feche de vez para que você se lembre de que tem asas. Tudo começou, como sempre acontece, em um domingo qualquer. Os domingos na casa de Henrique e de sua mãe, Dona Maria, tinham um ritual imutável. Almoço às 14 horas em ponto, seguido de café na sala de estar. Enquanto eles discutiam assuntos que eu nunca era convidada a entender completamente, eu era a curadora do ambiente, a responsável pela harmonia silenciosa. Trocar a toalha da mesa, levar os pratos sujos, garantir que o açucareiro estivesse sempre cheio. Uma sombra útil, uma presença que não fazia sombra. Naquela tarde, o tempo estava pesado. O ar parado prometia uma chuva que teimava em não cair. Eu tinha acabado de recolher a última xícara de café quando a conversa começou. Estava na cozinha, lavando a louça com um cuidado que era mais uma oração do que uma tarefa, quando ouvi o tom de voz de Henrique mudar. Era a voz que ele usava para negócios, dura, impessoal. Mãe, você precisa ser prática. A casa de campo não tem mais utilidade. Fechada o ano todo, só dá despesa. É um ativo parado, e nós poderíamos transformá-lo em capital. Minhas mãos, ensaboadas, pararam sobre a porcelana. A casa de campo. Aquele lugar era o último fragmento de felicidade pura que eu guardava. Não era uma casa grande ou luxuosa. Era um refúgio de madeira com um alpendre largo, escondida entre árvores no fim de uma estrada de terra. Henrique e eu passamos nossa lua de mel lá. Foram 3 dias em que o mundo pareceu se reduzir ao canto dos pássaros, ao cheiro de terra molhada e ao toque de suas mãos na minha pele. Era o único lugar onde ele parecia desligar o telefone e realmente me ver. Era o meu lugar. Ouvi a voz suave, mas firme, de Dona Maria. Eu entendo o seu ponto, filho, mas aquele lugar tem valor sentimental. Seu pai gostava tanto de lá. Sentimento não paga conta, mãe. O mundo é feito de ações, não de lembranças. Eu sequei as mãos no avental. Lentamente, um calor subiu do meu peito até a minha garganta. Uma coragem tonta, nascida da desesperança, me fez caminhar até a porta da sala. Desculpe interromper. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Eles viraram os rostos para mim. Duas expressões de surpresa leve, como se um móvel tivesse decidido falar. É que, sobre a casa de campo, ela não precisa ficar parada. Poderíamos passar alguns fins de semana lá. Eu posso cuidar da manutenção, plantar uma horta. Seria bom para nós, um lugar para respirar. O silêncio que se seguiu foi mais cortante do que um grito. Henrique não olhou para mim com raiva. Foi pior. Ele olhou com um cansaço profundo, como se minha mera existência, naquele momento, fosse uma fadiga insuportável para ele. Ele virou o rosto lentamente, seus olhos escuros fixos nos meus, e cravou a faca com uma precisão cirúrgica. Elisângela, disse, e meu nome soou como um insulto. Não se meta na conversa dos adultos. O mundo não desabou. Ele simplesmente parou. Cada partícula de ar na sala congelou. Eu pude sentir o sangue fugindo das minhas faces, deixando para trás uma frieza mortal. Meus ouvidos zumbiam. Vi, pelo canto do olho, Dona Maria baixar o olhar para o colo, um pequeno sorriso de satisfação quase imperceptível curvando os lábios. Ela não me defendeu. Ela nunca me defendia. Aproveitava-se. A frase dele não era apenas uma repreensão. Era uma redefinição. Era um decreto. Naquela dinâmica, eu não era um adulto. Eu era uma criança, uma intrusa. Uma pessoa cuja opinião era tão irrelevante quanto o zumbido de um mosquito. Foi nesse momento, olhando para aquele homem que jurou me amar na saúde e na doença, e para aquela mulher que eu tratava como uma segunda mãe, que algo dentro de mim se quebrou de forma definitiva. Não foi um estilhaço. Foi um rompimento limpo, como o de um elo que já estava corroído até a última fibra. Eu não disse uma palavra.
Não chorei. Não revidei. Apenas dei meia volta e caminhei em direção à varanda. Meus passos eram firmes, mas meus joelhos tremiam por dentro. A humilhação era um gosto amargo na minha boca, mas por baixo dela, uma calma estranha e aterrorizante começava a brotar. A varanda era o meu pequeno território. De lá, eu via o jardim que eu mesma cuidava, as roseiras que Dona Maria sempre criticava, dizendo que as cores eram muito vulgares. O ar pesado acariciou meu rosto. Minhas mãos estavam geladas. Abri a tela do meu telefone, as luzes piscando diante dos meus olhos umedecidos. A memória me levou de volta a 1 ano atrás, quando, por precaução, um conhecido de um primo, um advogado especializado em direito de família e sucessões, me deu um cartão após uma festa. Caso precise um dia, ele dissera, com um olhar que parecia entender algo que eu mesma ainda não compreendia. Eu havia guardado aquele cartão no fundo da minha gaveta de meias, como se escondesse uma arma. Ou um salva-vidas. Encontrei o contato. Doutor Samuel Ferreira. Disquei o número. O telefone tocou 2 vezes. 2 apitos que pareciam ecoar no vazio do meu peito. Doutor Samuel, disse eu quando a linha atendeu. Minha voz não tremia. Soava plana, morta. É a Elisângela. Lembra-se de mim? Preciso da sua ajuda. É urgente. Acho que quero me divorciar. Do outro lado da linha, uma pausa. Elisângela, claro que me lembro. Está tudo bem? Você está segura? Estou na varanda da minha casa, respondi, olhando para o céu cinza. E nunca estive tão segura na minha vida. Eles querem vender a casa de campo. A última coisa que era minha. Dr. Samuel falou por alguns minutos. Suas palavras eram claras, firmes, um roteiro para a minha própria libertação. Ele explicou sobre a separação de bens, sobre o que eu tinha direito, sobre a casa que estava no nome da sogra, mas que tinha sido paga com recursos do casamento. Ele falou sobre a importância de eu me manter calma. Não provoque, ele disse. Apenas haja. Desliguei o telefone. 7 minutos haviam se passado desde que eu saíra da sala. 7 minutos entre a minha morte como a mulher submissa e o nascimento incipiente de quem eu precisaria me tornar. Foi então que ouvi a porta da varanda se abrir às pressas. A respiração ofegante de Henrique rompeu o silêncio. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de um pânico genuíno. Ele segurava seu telefone, a tela ainda acesa com alguma notícia devastadora. Amor, ele engasgou, a voz um misto de incredulidade e desespero. O que você fez? O escritório do Dr. Samuel acabou de me notificar sobre um pedido de medidas cautelares. O congelamento de bens. Elisângela, nós somos uma família. Você não vai fazer isso conosco. Vai? Ele olhou para mim e, pela primeira vez em uma década, eu vi medo em seus olhos. Medo de mim. Eu me virei lentamente para enfrentá-lo, meus pés firmes no chão de concreto da varanda, as mãos ainda frias, mas o coração batendo em um ritmo novo, um ritmo só meu. Permaneci em silêncio, e naquele silêncio ele encontrou a sua resposta. A palavra família ecoou no ar entre nós, carregada de um significado que ele tentou forjar naquele momento, mas que há anos havia se esvaziado. Eu olhei para ele, para sua expressão de pavor que era tão nova para mim, e senti uma estranha ausência de tudo. Não havia raiva, não havia tristeza, não havia satisfação. Era um vazio vasto e silencioso, como o de um quarto após uma mudança, onde os únicos vestígios são as marcas no chão dos móveis que já se foram. Família, repeti, e a palavra saiu plana, sem emoção, como se eu a estivesse experimentando pela primeira vez. Você lembrou que somos uma família apenas agora, Henrique? Ele engoliu em seco, e seu olhar fugiu do meu por um instante, buscando na janela da sala alguma resposta que não estava lá. As mãos dele tremiam ligeiramente. Era a primeira vez que eu via o meu marido, o homem sempre tão composto, tão no controle, fisicamente abalado. Aquele tremor minúsculo era mais revelador do que qualquer discurso. O que é isso, Elisângela? Que medidas cautelares são essas? O que você está tentando fazer? Sua voz era mais suplicante agora, menos acusatória. O poder da situação começava a se inclinar, e o peso do desequilíbrio era quase palpável. Não respondi imediatamente. Em vez disso, deixei meu olhar vagar para além dele, para o interior da casa. Dona Maria estava parada no limiar entre a sala e a varanda,
Seu rosto uma máscara de incredulidade e fúria contida. Seus braços estavam cruzados tão firmemente sobre o peito que parecia querer conter o próprio coração, de bater com tanta indignação. Ela não disse nada. Apenas observava, seus olhos estreitos fixos em mim, calculando, tentando entender que jogo era aquele, e quando eu tinha aprendido as regras. Tomei uma decisão, Henrique, disse finalmente, minha voz ainda estranhamente calma. Uma decisão adulta. Já que minhas opiniões sobre a venda de um bem da família não são levadas em consideração, achei por bem buscar auxílio para garantir que meus direitos, enquanto adulta e cônjuge, fossem respeitados. Seus direitos? Ele quase gritou, mas o som saiu como um sussurro rouco. Que direitos? Você não trabalha. Você não paga uma conta sequer. Tudo o que você tem é graças a mim. Era a cartada final dele. A mesma de sempre. A arma que ele sempre usava para me colocar de volta no meu lugar, para me lembrar da minha dívida eterna, da minha pequenez. Mas naquele dia, a bala não atingiu o alvo. Ela ricocheteou e sumiu no jardim. Tudo o que eu tenho, comecei, pausando entre cada palavra. Foi conquistado com o suor do meu trabalho não remunerado. O trabalho de manter esta casa, de cuidar de você, de servir a sua mãe. O trabalho de apagar a minha própria luz para que a de vocês brilhasse mais. Isso tem um valor, Henrique. E o Dr. Samuel concorda comigo. O judiciário, imagine só, também reconhece esse valor. O rosto dele perdeu toda a cor. A menção do judiciário, de leis e de direitos. Era um território que ele achava que dominava sozinho. Era a linguagem dele, do mundo dos negócios. E eu a estava usando contra ele. Era a minha primeira investida silenciosa. E ela doía mais do que um berro. Você ligou para um advogado pelas minhas costas? Ele perguntou, como se isso fosse a maior das traições. E não o seu, não se meta na conversa dos adultos. Você e sua mãe decidem vender uma propriedade que também é minha, por direito, pelas minhas costas. Contra-argumentei, sem alterar o tom. Parece que estamos aprendendo um com o outro. Dona Maria não aguentou mais. Avançou para a varanda. Seu perfume pesado e caro invadindo o espaço, uma nuvem de arrogância. Isso é um absurdo, uma ingratidão. Henrique banca você, mulher. Dá teto, comida, roupa lavada. E essa é a recompensa. Chamar a polícia da justiça para cima da própria família. Virei-me para ela lentamente. A polícia da justiça, Dona Maria? Não. Apenas a justiça. E quanto à recompensa, a senhora tem razão. Durante anos, a recompensa por eu cozinhar, limpar, lembrar dos aniversários da sua família, ouvir as suas críticas e aceitar as suas humilhações, foi exatamente isso. Teto, comida e roupa lavada. A mesma que se dá a uma empregada doméstica. Só que uma empregada tem salário, tem horário de saída, tem dias de folga. Eu tinha... isso. Fiz um gesto vago em direção à casa, àquela prisão luxuosa. E quanto à ingratidão, continuei, sentindo uma fadiga repentina. A senhora não sabe o que essa palavra significa. Gratidão é o que eu senti quando fui aceita nesta família. O que vocês fizeram com aquela gratidão, Dona Maria? Moeram-na até virar pó, com seus comentários passivo-agressivos, com sua maneira de me olhar como se eu fosse uma mancha no sofá novo. Henrique moeu-a cada vez que me ignorou, que me tratou como uma funcionária, que me lembrou que sem ele eu não era nada. Eu respirei fundo. O ar ainda estava pesado, mas agora parecia limpar meus pulmões em vez de sufocá-los. Bom, a partir de hoje eu serei alguma coisa, com ele ou sem ele. Henrique balançou a cabeça, negando o que estava acontecendo. Amor, isso é histeria. Você está chateada com o que eu disse. Eu me excedi, eu sei. Mas vamos resolver isso dentro de casa, como adultos. Cancela essa petição. Sentamos e conversamos sobre a casa de campo. Podemos até passar um fim de semana lá. Que tal? Como você quis. Era a isca. O mesmo padrão de sempre. Um pouco de manipulação, histeria, seguido de uma pseudo-admissão de culpa. Me excedi. E depois a promessa vazia. O osso que ele jogava para eu roer e me acalmar. Por anos, eu teria agarrado aquele osso com unhas e dentes, aliviada por ter conseguido algum tipo de atenção, algum reconhecimento, por mínimo que fosse.
Dessa vez, eu apenas sacudi a cabeça lentamente. Não, Henrique, não é sobre a casa de campo. Ela foi apenas o estopim. É sobre a casa toda. É sobre a minha vida. E a conversa entre os adultos já aconteceu. Eu e o meu advogado. E as decisões já foram tomadas. A chuva que ameaçava há horas finalmente começou a cair. Grandes gotas pesadas batiam no telhado da varanda, marcando o ritmo daquele novo tempo. O cheiro de terra molhada invadiu o ar, o mesmo cheiro da casa de campo. Era um cheiro de ciclos, de fim e recomeço. "O que você quer?" ele perguntou, e sua voz estava cansada, derrotada. Era a pergunta mais honesta que ele me fizera em anos. Olhei para a chuva, depois de volta para ele. Quero o que é meu. E quero o meu silêncio de volta. Virei as costas e entrei em casa, deixando os dois na varanda, sob a chuva que agora caía forte, lavando não só o jardim, mas talvez, quem sabe, as próprias fundações daquela existência que um dia eu chamei de vida. A casa, naquele momento, tornou-se um território estrangeiro. Cada objeto, cada móvel que eu mesma havia escolhido com tanto cuidado nos primeiros anos de casamento, agora me encarava com a frieza de um cúmplice. Caminhei pela sala, passando os dedos sobre a superfície lisa da mesa de jantar de madeira maciça, aquela que Henrique tanto se orgulhava. Lembrei-me do dia em que a compramos. Eu sugeri uma mais simples, mais acolhedora. Ele insistiu na maior, na mais imponente. "Temos que projetar sucesso, Elisângela", ele dissera. E eu, ingenuamente, achei que o sucesso dele seria nosso afinal. Éramos uma só carne. Só percebi mais tarde que, na visão dele, a carne era apenas dele. E eu era um acessório, um ornamento silencioso na mesa da sua vida. Subi as escadas, meus passos ecoando no vazio que eu carregava dentro de mim. O quarto era um santuário que há muito tinha perdido a sua sacralidade. 2 lados da cama, 2 universos separados por um abismo de lençóis de algodão egípcio. Do meu lado, livros de poesia e um caderno de anotações velho, com capa de flores desbotadas. Do lado dele, uma mesa de cabeceira de aço escovado, com o seu relógio caro, a sua carteira de couro italiano e o seu telefone, sempre piscando com notificações do mundo real. Abri o guarda-roupa. As roupas dele, impecáveis, penduradas em sequência rigorosa. As minhas, ocupando um cantinho, a maioria em cores neutras, tons de bege, cinza e branco. Ele dizia que cores fortes em mulheres adultas eram desagradáveis. Encontrei no fundo, escondido atrás de casacos de inverno, um vestido vermelho, vermelho cereja. Comprei-o em um bazar há séculos, num impulso de rebeldia. Usei-o uma única vez para um jantar em família. Dona Maria soltou um comentário seco sobre cores de cantora de cabaré e Henrique, com um sorriso constrangido, pediu-me na volta para casa que evitasse chamar atenção dessa forma no futuro. O vestido sumiu no dia seguinte, e com ele um pedaço do meu ânimo. Naquela noite, tirei o vestido vermelho do cabide. Senti o tecido suave sob os meus dedos. Não era apenas um pedaço de pano. Era uma bandeira. Era um manifesto silencioso. Enquanto trocava de roupa, ouvi os sons abafados da discussão que ainda rolava na varanda. A voz de Henrique, agora mais alta, indignada. A voz aguda de Dona Maria, envenenada. Eram zumbidos distantes, o ruído de um mundo que estava desmoronando, mas cujo colapso já não me doía. Pelo contrário, era a trilha sonora da minha demolição controlada. Para construir algo novo, era preciso primeiro derrubar a estrutura podre. Vestida de vermelho, desci para a cozinha. Era a minha casa. E eu decidira que, pela primeira vez, iria habitar verdadeiramente aquele espaço. A noite havia caído por completo, e a chuva batia ritmada contra a janela. Liguei o rádio, sintonizei uma estação de música clássica, algo que eu adorava e que era sempre substituída pelo noticiário econômico quando Henrique estava em casa. O som de um violino encheu o ambiente, uma melodia triste e bela que parecia entender perfeitamente o meu coração. Comecei a preparar o jantar. Não o jantar deles. O meu jantar. Abri a geladeira e peguei ingredientes que eu gostava. Tomates maduros, manjericão fresco, uma massa fresca que eu mesma fazia às vezes, nos meus raros momentos de paz.
Henrique detestava massa fresca. Dizia que era comida de pobre. Sua preferência era por carnes raras e caras, pratos complexos que demandavam horas da minha vida junto ao fogão. Enquanto cortava os tomates, senti uma presença na porta da cozinha. Era Dona Maria, parada, os braços ainda cruzados, o rosto uma máscara de desdém e curiosidade mórbida. Seus olhos percorreram o meu vestido vermelho, e eu vi o choque genuíno neles. Ela não estava preparada para aquilo. Esperava encontrar-me chorando, arrependida, vestida com o meu roupão cinzento de sempre. Já se recuperou do seu chilique, querida? Perguntou com a doçura falsa que era a sua arma característica. Continuei a cortar os tomates, a faca serena na minha mão. Não houve chilique, Dona Maria, apenas decisões. Está com fome? Estou fazendo um espaguete ao molho de tomate. Pode jantar conosco se quiser. Ela riu, um som seco e áspero. Acha que isso é uma vitória? Vestir-se como uma... e fazer esse jantar simplesão? Isso é patético, Elisângela. É a revolta de uma criança mimada. Parei de cortar e ergui os olhos para ela. A calma que eu sentia era assustadora. Não é uma revolta, Dona Maria. É uma renúncia. Renunciei a tentar agradar a vocês. É um alívio imenso. Devo dizer, deve experimentar um dia. O rosto dela contraiu-se. A minha recusa em entrar no seu jogo de provocações a deixava desorientada. Ela estava habituada a me ver sangrar, a ver as suas palavras atingirem o alvo e extraírem lágrimas ou desculpas. A minha serenidade era um idioma novo, e ela não tinha um tradutor. O meu filho vai acabar com essa palhaçada. Vai ver. Quando perceber que não tem para onde ir, que não tem nada, vai voltar a ser a mulherzinha insignificante que sempre foi. Talvez, concordei, retomando o meu trabalho. Mas a mulherzinha insignificante que sempre fui já não está aqui. Saiu pela porta da varanda há algumas horas. Não sei se consegue ver daí, mas esta que está aqui agora, esta veste vermelho. Ela cuspiu um "está louca" e saiu da cozinha, suas passadas firmes ecoando no corredor. Eu respirei fundo. As minhas mãos não tremiam. O cheiro do manjericão fresquinho era um bálsamo. Pouco depois, Henrique entrou na cozinha. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma única tarde. O pânico inicial dera lugar a uma raiva fria e contida. Seus olhos percorreram o meu vestido vermelho com a mesma incredulidade da mãe. O que é essa encenação, Elisângela? Sua voz era um fio de navalha. Jantar, respondi simplesmente, colocando a massa na panela de água a ferver. Está convidado. Hoje farei algo que eu gosto. Pode juntar-se a mim, ou pode fazer a sua própria comida. A escolha é sua. Ele ficou parado, observando-me como se eu fosse uma completa estranha. E, de certa forma, era. A Elisângela que ele conhecia, a que aceitava as suas ordens e engolia as suas humilhações, tinha desaparecido. Você não vai ganhar nada com isso, ele disse mudando de tática. A voz dele baixou, tornando-se quase confidencial. Os bens estão em nome da minha mãe. A empresa é minha. Você vai sair daqui com uma mão na frente e outra atrás. Está sendo uma tola. Virei-me para ele, a escumadeira na mão. Está tentando me assustar, Henrique? Porque soa como uma ameaça. E o Dr. Samuel me disse que ameaças, especialmente quando documentadas, são muito úteis em processos de divórcio com alegação de abuso moral. Ele recuou um passo, como se eu o tivesse empurrado. O termo abuso moral pairou no ar entre nós, pesado e real. Ele nunca pensou nas suas ações nesses termos. Para ele, era apenas a maneira como as coisas funcionavam, a dinâmica natural do nosso relacionamento. Eu nunca abusei de você, ele disse, mas a convicção na sua voz estava enfraquecida. Abuso não é só um murro, Henrique. Às vezes, é um silêncio que dura semanas, um olhar de desprezo. Uma frase dita para diminuir você na frente dos outros. Não se meta na conversa dos adultos. Lembra-se? Soa como algo que se diz a uma parceira? Ou soa como algo que se diz a uma criança inconveniente? Ele não respondeu. A água da massa borbulhava, embaçando a janela da cozinha. O violino no rádio chegava com um clímax emocionante. Eu cuidei de você, ele disse por fim. E pela primeira vez ouvi algo que se assemelhava à mágoa na sua voz. Eu protegi você. Pensava o mesmo, respondi, escorrendo a massa.
até perceber que a sua proteção era outra forma de controle, e que a gaiola mais perigosa é aquela que tem grades de ouro. Servi a massa em um prato simples. O aroma do tomate, do alho e do manjericão era divino. Era a minha comida, a minha escolha, o meu prato. Vou jantar na varanda, informei, passando por ele. A chuva parou, o ar está limpo. Deixei-o sozinho na cozinha, rodeado pelos restos da sua própria certeza despedaçada. Sentei-me na varanda, na mesma cadeira onde, horas antes, o meu mundo tinha virado de cabeça para baixo. A noite estava fresca. As estrelas tentavam furar a manta de nuvens residuais. Comi o meu espaguete, saboreando cada garfada. Era mais do que comida. Era um ato de independência, um ritual de reconquista. Dentro de casa, o silêncio era absoluto. Henrique e Dona Maria estavam em outro canto da casa, conspirando, planejando, tentando entender como é que a sua marionete tinha cortado os fios e decidido dançar sozinha. E eu, vestida de vermelho sob o céu noturno, pela primeira vez em uma década, sentia-me lindíssima. A noite passou como um rio lento e profundo. Dormi, mas não como costumava fazer. Aqueles sonos pesados de quem foge da própria vida. Foi um sono leve, vigilante, como o de um animal que sabe que a floresta está cheia de perigos, mas que, pela primeira vez, confia nos seus próprios instintos para sobreviver. Acordei antes do amanhecer, com o primeiro canto dos pássaros, um som que parecia rasgar o véu cinzento do crepúsculo. O vestido vermelho estava dobrado cuidadosamente sobre uma cadeira, um ponto de cor vibrante no quarto escuro. Não era mais uma declaração de guerra. Era um lembrete silencioso de quem eu estava me tornando. Desci para a cozinha no silêncio primordial da casa. A bagunça do meu jantar solitário ainda estava lá. A panela na pia, o meu prato na mesa. Ninguém tinha tocado em nada. Era um pequeno campo de batalha abandonado, e a minha vitória parecia mais doce naquela quietude. Liguei a chaleira para fazer chá, um hábito que Dona Maria sempre considerou coisa de gente excêntrica e ociosa. Enquanto a água aquecia, abri a gaveta da despensa e peguei uma pequena caixa de madeira que eu usava para guardar recibos. Lá dentro, escondido sob uma pilha de papéis, estava o cartão do Dr. Samuel e um pequeno chaveiro com a inscrição: Casa de Campo, Paraíso. Era uma lembrança de loja de souvenirs, barata, que eu tinha comprado na nossa lua de mel. Henrique zombou da minha pieguice, mas eu aguardara como um talismã. Peguei o chaveiro. O metal estava frio entre os meus dedos. Aquela pequena chave de mentira representava a única coisa real que eu tinha salvado daquele casamento: a minha memória da felicidade e a determinação de voltar a senti-la. O som de passos na escada fez-me guardar a caixa rapidamente. Era Henrique. Ele parecia não ter dormido. Seus olhos estavam vermelhos, cercados por olheiras escuras. Vestia um roupão, e a sua postura era de uma derrota que ele tentava, sem sucesso, disfarçar com arrogância. Precisamos conversar, disse ele, a voz rouca da noite mal dormida. Está vendo, estou tomando o meu chá, respondi calmamente, servindo a água quente na xícara onde a erva soltava o seu aroma. Pode falar. Ele olhou em redor, como se a normalidade da cena fosse um insulto pessoal. Isto não pode continuar, Elisângela. Esta encenação. Você está destruindo a nossa família. Pousei a xícara no balcão. O tilintar da porcelana foi estranhamente alto no silêncio. Não, Henrique. A nossa família já estava destruída. Há anos. Você e a sua mãe é que não queriam ver os escombros. Agora estão se cortando nos cacos. A diferença é que eu decidi parar de sangrar em silêncio. Ele abanou a cabeça, frustrado. O que é que eu fiz de tão errado? Dei a você uma vida boa. Uma vida que a maioria das mulheres sonharia ter. É essa a questão, disse eu, olhando-o nos olhos. Você me deu. Era sempre uma doação, um favor. Nunca foi uma parceria. E uma vida boa não é feita apenas de coisas materiais, Henrique. É feita de respeito, de consideração, de ser ouvida, de não ser tratada como uma criança irritante na própria casa. Eu nunca tratei você como uma criança. Ele retorquiu, elevando a voz. Não se meta na conversa dos adultos. Relembrei, suavemente. Essas foram as suas palavras exatas. Ontem. Soa como algo que se diz a uma parceira? Ele ficou em silêncio, os maxilares tensionados.
A verdade daquelas palavras era uma porta que ele se recusava a abrir, mas que eu já tinha atravessado. O que vai fazer? Ele perguntou, mudando novamente de tom, desta vez para um pragmático e frio. Vai ficar aqui, vestida de vermelho, fazendo massas para você mesma até o dinheiro acabar? Porque deixa-me dizer a você, o cartão de crédito que tem é suplementar da minha conta. E a conta conjunta, bem, com as medidas cautelares, está congelada. Como vai viver? Sorri. Era um sorriso pequeno, sem alegria, mas cheio de uma certeza recém-descoberta. É engraçado como subestima as pessoas. Henrique passou uma década me tratando como se eu fosse incapaz e acabou por acreditar na sua própria mentira. Caminhei até a gaveta de talheres e puxei uma pequena chave que abria um compartimento secreto que eu mesma tinha instalado no fundo do meu guarda-roupa, anos atrás, em um momento de rara premonição. De dentro, tirei um envelope. Durante todos estes anos, expliquei, segurando o envelope, sempre guardei uma pequena percentagem do dinheiro que me dava para as compras da casa. Quando voltava do supermercado, o troco ia para aqui. Quando vendia alguma das minhas pinturas online, sob um nome falso, o dinheiro ia para aqui. Abri o envelope e mostrei a ele uma pilha de notas e um cartão de débito de um banco diferente. Não é uma fortuna, mas é suficiente para um depósito de um apartamento pequeno e alguns meses de despesas. O suficiente para eu respirar. O choque no rosto dele foi a minha maior confirmação. Ele nunca tinha imaginado que a mulher submissa, a que pedia permissão para comprar um par de sapatos novos, tinha a astúcia e a resiliência para planejar a sua própria fuga financeira, por mínima que fosse. Você. Você planejou isso? Ele sussurrou, horrorizado. Não planejei, corrigi. Previ. Há uma diferença. Não estava planejando sair. Só queria a segurança de saber que, se um dia precisasse, poderia. E adivinha? Esse dia chegou. Naquele momento, Dona Maria entrou na cozinha. Já vestida, impecável como sempre, mas o rosto dela tinha uma palidez acinzentada. Ela tinha ouvido a última parte da conversa. Você é uma cobra! Ela cuspiu, dirigindo-se a mim. O disfarce de educação fina desaparecido completamente, revelando o ódio puro por baixo. Aninhaste-se na nossa família só para sugar e depois abandonar. Virei-me para ela, o envelope seguro contra o meu peito, como um escudo. Não, Dona Maria. A cobra sou eu? Ou será a pessoa que sempre viu a nora como uma ameaça ao seu controle sobre o filho? A pessoa que sussurrava veneno no ouvido dele a cada pequena felicidade que eu tentava construir? A senhora não quer uma família, quer um reino. E eu cansei-me de ser a plebe. Sem esperar por uma resposta, peguei na minha xícara de chá e no envelope. Vou passar o dia fora. Tenho assuntos para tratar. Advogados, imobiliárias, conversas de adultos. Não esperem por mim para o jantar. Caminhei para fora da cozinha, sentindo os seus olhares furiosos e perplexos nas minhas costas. No hall de entrada, peguei em um casaco simples e na minha bolsa. Antes de sair, parei junto à porta da sala de estar. O objeto simbólico que introduzi no início desta história, uma fotografia minha e de Henrique na casa de campo, dentro de uma moldura de prata, estava na estante. Avancei, peguei na moldura, abri-a e retirei a fotografia. Rasguei-a ao meio, ficando apenas com a minha parte, onde eu sorria, jovem e cheia de esperança, com a paisagem da casa de campo ao fundo. Dobrei o meu pedaço e guardei-o no bolso do casaco. Deixei a metade dele, a parte rasgada e vazia, caída no chão. Saí de casa, fechando a porta suavemente atrás de mim. O ar da manhã era frio e limpo. Não olhei para trás. A casa que um dia foi meu lar, agora era apenas um edifício. E eu, pela primeira vez em anos, era apenas eu inteira. E vestida com as minhas roupas simples, com um pedaço de papel rasgado no bolso e um chaveiro de mentira na bolsa, senti-me mais poderosa do que nunca. A minha liberdade não começaria com um grito, mas com o som suave de uma porta se fechando e os meus passos firmes no caminho à frente. O hotel era barato, daqueles de beira de estrada, com um letreiro de neon piscando intermitentemente e um cheiro persistente a desinfetante no corredor. O quarto era pequeno, com uma cama dura, uma mesa de apoio manchada e uma cortina que não fechava completamente, permitindo que as luzes dos carros pintassem listas móveis no teto durante a noite. Para a maioria das pessoas, aquele lugar seria deprimente.
Para mim, naquele momento, era um santuário. Era o primeiro espaço que era inteiramente meu, conquistado com o meu próprio dinheiro escondido, e onde ninguém podia me dizer o que fazer, como me vestir ou o que comer. Sentada na beira da cama, senti o peso do silêncio. Não era o silêncio opressivo da casa de Henrique, aquele carregado de expectativas não atendidas e críticas não ditas. Era um silêncio novo, vasto e um pouco assustador, mas que me pertencia. Eu podia preenchê-lo com o que quisesse. Liguei o rádio do celular, em uma estação de jazz suave, e o som preencheu o quarto sem pedir permissão a ninguém. A primeira coisa que fiz foi espalhar os meus poucos pertences pela mesa. A minha escova de cabelo, a minha pasta de dentes, a minha roupa íntima. Coisas simples, mas que, dispostas naquele espaço neutro, eram uma declaração de posse. Depois, sentei-me com o meu bloco de notas e uma caneta. Precisava de um plano. A coragem da fuga era uma coisa, a sobrevivência do dia a dia, outra. A minha reunião com o Dr. Samuel tinha sido um banho de realidade jurídica e de afirmação. Ele confirmou o que eu já suspeitava. A batalha seria longa e suja. Henrique usaria todos os recursos para me esmagar financeiramente e emocionalmente. Mas o advogado também me mostrou que eu tinha mais direitos do que eles me deixavam acreditar. Os anos de trabalho doméstico, a minha contribuição indireta para o sucesso da empresa dele através do suporte social e emocional, mesmo que não valorizado, tudo isso tinha peso perante a lei. A casa de campo, embora no nome de Dona Maria, tinha tido melhorias pagas com dinheiro do casamento. Era uma âncora, um ponto de disputa que podia me dar alguma alavancagem. O objetivo deles vai ser cansá-la, Elisângela, dissera o Dr. Samuel, sua voz calma e profissional. Vão tornar o processo tão doloroso e caro que vão esperar que você desista e aceite qualquer migalha. A sua maior arma, agora, é a paciência e a documentação. Anote tudo. Cada mensagem, cada ameaça velada, cada interação. E mantenha a sua posição calma. A frieza deles é uma estratégia. A sua calma será a sua. Anotei aquilo no meu bloco, sob a luz fraca do abajur do hotel. Paciência. Documentação. Calma. No dia seguinte, comecei a minha nova rotina. Visitei uma agência imobiliária e aluguei um pequeno estúdio, mobiliado, em um bairro modesto, mas seguro. Não era luxuoso, mas tinha uma varanda com uma floreira, onde eu podia talvez plantar alguma coisa. Era meu. Paguei o depósito e o primeiro mês com o dinheiro do meu envelope, e o coração bateu forte de um misto de terror e excitação. Era um risco enorme, mas era o meu risco. A seguir, fui a um café com internet e atualizei o meu currículo. Fora professora de artes antes de casar, uma carreira que Henrique considerava um passatempo de gente desocupada. Enviei o currículo para todas as escolas, centros comunitários e até para algumas lojas que davam aulas de pintura. Não tinha muitas esperanças, mas era um começo. Era uma semente. Ao final da tarde, sentada no meu novo estúdio vazio, a única mobília sendo um colchão no chão e uma garrafa de água, recebi uma chamada. Era um número desconhecido. Atendi, com o coração nas mãos. Elisângela. Era a voz de Henrique, mas diferente. Cansada, quase suplicante. Onde você está? A mãe está... Bem, está muito abalada com tudo isto. Eu também. Estou em um lugar meu. Respondi simplesmente. Precisamos resolver isto como pessoas civilizadas, ele disse. E eu pude quase ouvir o esforço que lhe custava parecer razoável. Vamos cancelar estas medidas cautelares, sentar e conversar. Você pode voltar para casa, podemos ir à casa de campo como você sugeriu. Esqueça o que eu disse. Era a mesma tática, o mesmo ciclo. Ofender, menosprezar. E depois, quando confrontado, oferecer a migalha de afeto para me trazer de volta ao controle. Durante anos funcionara. Eu teria feito qualquer coisa por aquele pedaço de atenção, por aquela promessa vaga de normalidade. Mas algo tinha mudado. A mulher que agora estava sentada no chão de um estúdio vazio não era a mesma que tinha saído da varanda dias antes. Não, Henrique, disse eu, e a minha voz não vacilou. Não vou cancelar nada, e não vou voltar. Podemos conversar sim. Com os nossos advogados presentes, é assim que os adultos resolvem os seus assuntos, não é? Houve um silêncio prolongado do outro lado da linha. Depois, a voz dele endureceu. A máscara de razoabilidade caindo.
Você vai arruinar todos nós. É isso que quer? Arruinar a minha vida? Estou salvando a minha, corrigiu. A sua vida é um problema seu. Desliguei a chamada. As minhas mãos tremiam ligeiramente, mas por dentro sentia uma coluna de aço que se tinha formado. Ele não podia me tocar. As suas palavras já não podiam me ferir da mesma maneira. Eu tinha o meu próprio chão, por mais precário que fosse. Naquela noite, deitei-me no colchão no chão, enrolada em um cobertor que comprei em uma loja de descontos. Olhei para o teto branco do meu estúdio. A solidão era um fato, mas não era mais o vazio desesperador de antes. Era um espaço para eu crescer. Era o silêncio no qual eu podia, finalmente, ouvir a minha própria voz. E nessa voz, não havia mais vestígios do "não se meta na conversa dos adultos". Agora, a conversa era minha. E eu mal tinha começado a falar. A semana que se seguiu foi um mergulho em uma nova e estranha realidade. Acordar não era mais um ato de levantar da cama para cumprir obrigações impostas, mas um despertar para a possibilidade do dia. Cada pequena decisão, desde o que comprar para o café da manhã, até a que horas ligar aquele abajur de chão que adquiri em um mercado de usados, era um ato de liberdade. A solidão, por vezes, pesava como um cobertor molhado nos meus ombros, especialmente ao final da tarde, quando o silêncio do estúdio se tornava mais profundo. Mas mesmo nesses momentos, preferia o peso da minha própria companhia ao vazio leve de ser invisível na minha própria casa. O Dr. Samuel manteve-me atualizada. Henrique e a mãe tinham contratado um advogado agressivo, um tal Dr. Fontes, conhecido por suas táticas intimidatórias. A primeira movimentação foi uma tentativa de anular as medidas cautelares, argumentando que eu era uma esposa instável e gastadora, que havia abandonado o lar sem justa causa. Anexaram ao processo extratos de cartão de crédito de anos atrás, onde eu comprava livros e materiais de arte, tentando pintar-me como uma pessoa frívola. O Dr. Samuel contra-atacou com as minhas anotações meticulosas das despesas domésticas que eu sempre mantivera, e com o depoimento de uma antiga empregada, a dona Celina, que eu havia ajudado financeiramente quando ela foi despedida por Dona Maria por atitude insubordinada. Dona Celina não só confirmou o meu papel na gestão da casa, como descreveu o ambiente de constante menosprezo a que eu era submetida. A batalha legal era uma guerra de trincheiras, lenta e desgastante. Mas a minha vida, fora dos tribunais, começava a ganhar cor. Respondi a um anúncio de um pequeno ateliê que procurava um assistente para workshops de pintura. A entrevista foi com a proprietária, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos cheios de vida chamada Alzira. O ateliê cheirava a tinta, a óleo e terebintina, um aroma que me fez sentir em casa pela primeira vez em anos. O currículo está um pouco desatualizado, minha querida, disse Alzira, folheando os meus papéis. Mas os seus olhos têm a paciência de quem observa. E as suas mãos. Ela pegou nas minhas mãos, virando-as para cima. Tem a calosidade de quem trabalha, não só de quem pinta. Conhece a diferença? Balbuciei que não. As mãos de quem só pinta são suaves, buscam apenas a beleza. As mãos de quem trabalha e pinta conhecem a textura da luta. A tinta adere melhor a elas. Preciso de alguém que não tenha medo de sujar as mãos. Para limpar pincéis, para lidar com crianças barulhentas, para carregar caixas de tinta. O salário não é grande coisa. O salário será meu, respondi. E a frase saiu com uma convicção que me surpreendeu. E eu não tenho medo de trabalho, só tenho medo de invisibilidade. Alzira estudou o meu rosto por um longo momento, seus olhos perscrutadores. Depois, um sorriso largo abriu-se no seu rosto. Bem-vinda à equipe, Elisângela. Pode começar na segunda-feira? O trabalho no ateliê foi a minha salvação. Era físico, cansativo e exigia que eu estivesse presente a cada momento. Não havia espaço para divagar sobre o processo de divórcio ou a próxima manobra legal de Henrique. Havia pincéis para limpar, telas para esticar, crianças entusiasmadas para orientar Alzira era uma mestra direta, por vezes rude, mas sempre justa. Ela não queria saber do meu passado. Só queria saber se eu podia misturar a tinta na tonalidade certa e se conseguia fazer uma criança de 6 anos entender a diferença entre vermelho e carmesim sem perder a paciência.
Os dias se transformaram em semanas. O estúdio deixou de ser apenas um abrigo temporário e começou a se tornar um lar. Comprei plantas para a floreira da varanda. Pendurei cortinas leves que deixavam a luz do sol entrar pela manhã. Coloquei um pequeno quadro que pintei em uma tarde livre. Uma paisagem abstrata em tons de azul e dourado, que não representava lugar nenhum, mas que, de alguma forma, representava a esperança. As ligações de Henrique se tornaram menos frequentes. Depois, pararam. Dona Maria tentou uma última investida, aparecendo no ateliê uma tarde, vestida de forma impecável, com aquele ar de superioridade que era a sua marca registrada. Elisângela, ela disse, quando me viu saindo com um balde de água suja e um avental manchado de tinta. O choque no rosto dela, ao me ver assim, trabalhando, era quase cômico. Precisamos conversar. Você está fazendo um escândalo desnecessário. Pense na família, no nome da família. Dona Maria, respondi, colocando o balde no chão. Eu pensei na família durante 10 anos. Agora estou pensando em mim. E quanto ao nome da família, bem, nunca foi realmente o meu, não é? Sempre foi o seu e o do Henrique. Eu era apenas a pessoa que servia o café. Ela ficou lívida. Você vai se arrepender disso. Quando ficar sozinha, velha e sem ninguém, vai se arrepender. Talvez, concordei, pegando o balde novamente. Mas prefiro me arrepender de ter tentado ser livre do que me arrepender de ter desperdiçado o resto da minha vida sendo invisível. Com licença, Dona Maria, tenho trabalho. E me afastei, deixando-a parada ali, no meio do ateliê, entre telas coloridas e crianças rindo. Foi a última vez que a vi. Os meses se passaram. O processo de divórcio avançou lentamente, com todas as complicações que o Dr. Samuel tinha previsto. Mas eu não desisti. A cada audiência, a cada documento assinado, eu sentia que estava recuperando pedaços de mim mesma que havia perdido ao longo do caminho. E em uma manhã de sábado, quase um ano depois daquela tarde fatídica na varanda, recebi um telefonema do Dr. Samuel. Elisângela, tenho boas notícias. Eles aceitaram o acordo. A casa de campo será transferida para o seu nome como parte da partilha e você receberá uma compensação financeira pelo trabalho doméstico não remunerado. Não é uma fortuna, mas é justo. A casa de campo. Aquele refúgio de madeira com o alpendre largo. O lugar onde tudo começou e onde, de certa forma, tudo terminaria também. Obrigada, Dr. Samuel, disse eu, a voz embargada. Obrigada por acreditar em mim. Você lutou por si mesma, Elisângela. Eu apenas ajudei com a papelada. Quando desliguei o telefone, sentei-me na pequena varanda do meu estúdio, entre as plantas que agora floresciam. O sol da manhã banhava tudo em uma luz dourada. Peguei o chaveiro de mentira da casa de campo, aquele que guardava há tanto tempo, e o segurei contra o peito. 3 semanas depois, dirigi até a casa de campo pela primeira vez em anos. A estrada de terra estava do mesmo jeito, cheia de curvas e cercada por árvores. Quando a casa apareceu no fim do caminho, o coração bateu forte. Estava um pouco desgastada pelo tempo, as madeiras precisando de uma nova demão de tinta, o alpendre coberto de folhas secas. Mas era minha, completamente minha. Saí do carro e caminhei até a varanda. Sentei-me nos degraus de madeira, sentindo o cheiro de terra molhada e ouvindo o canto dos pássaros. O mesmo canto que ouvi na lua de mel, há tanto tempo atrás. Mas desta vez, não havia ilusões. Não havia promessas vazias. Havia apenas eu e a minha liberdade. E o futuro se abrindo à minha frente como um campo vasto e inexplorado. Tirei do bolso a metade rasgada da fotografia que guardara. A minha metade, onde eu sorria jovem e cheia de esperança. Olhei para aquela garota que fui. Ela não sabia o que estava por vir. Não sabia da dor, da humilhação, da luta. Mas também não sabia da força que carregava dentro de si. Nós conseguimos. Sussurrei para aquela imagem. Nós sobrevivemos. E ali, sentada no alpendre da casa de campo, que agora era só minha, pela primeira vez em muito tempo, senti que a gaiola tinha desaparecido completamente. As asas que eu pensava ter perdido estavam ali, um pouco machucadas, mas prontas para voar. A conversa dos adultos tinha terminado. E a minha história, a história verdadeira de Elisângela, estava apenas começando.
Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.